Olá, começa agora mais uma edição do Cheque Mate. A Lei de Cotas garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, enquanto as demais vagas permanecem para ampla concorrência. Já a Lei de Cotas, para concursos públicos, garante a negras e negros 20% das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração federal. Para falar sobre as leis, recebemos Silvio Luiz de Almeida, jurista, filósofo e professor nas universidades São Judas Tadeu e Mackenzie. Olá, Silvio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos ver como funciona a Lei de Cotas e a opinião do público sobre o assunto na reportagem de Ana Carolina Basile. Estudantes que cursaram integralmente o ensino médio na rede pública, vindos de família de baixa renda e autodeclarados pretos, pardos e indígenas, têm direito de ingressar em universidades públicas e privadas de todo o país graças à polêmica Lei de Cotas. Sancionado em 2012, esse sistema prevê a reserva de 50% das vagas de instituições federais para aqueles que se enquadram nos pré-requisitos raciais, sociais ou em ambos. Mais do que um assunto atual, as cotas são motivo de polêmica e debate. E nem é preciso conversar com muita gente para perceber o quanto as opiniões estão divididas. Eu sou contra, porque eu acho que todo mundo luta por igualdade. E eu acho que igualdade começa a partir daí. Todo mundo tendo os mesmos direitos, independente se é branco, se é pobre, se é rico. Eu acho que todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Porque acho que é uma necessidade que a gente tem de fazer uma compensação histórica, né? Por causa de toda a história do racismo, da escravidão. Eu acho interessante. Eu sou a favor, mas não de como ela é feita agora. Porque eu acho que deveria ser a favor da necessidade do aluno. Se ele ganha pouco, se ganha muito, hoje é apenas pela cor. Hoje em dia, nas universidades, você vê mais e mais estudantes tendo acesso à educação, coisa que antigamente não era possível por conta das cotas. Com o aumento das cotas, isso é cada vez mais possível. Eu sou contra, porque quando você coloca uma cota para negro, você quer dizer que ele não tem a capacidade de tirar uma mesma nota de uma pessoa branca. Já está falando que ele é incapaz. Então, isso já é um racismo. Os alunos cotistas podem ingressar aqui na São Judas através de programas do governo como o ProUni, o SISU e o FIES. E a universidade também oferece bolsas de incentivo acadêmico para alunos que comprovem baixa renda. Eu acho que com as cotas e com os cotistas, a faculdade, a universidade, ela mudou muito e mudou para melhor. Porque hoje ela consegue discutir uma questão que a sociedade ignorava dentro dos corredores da faculdade. Então, acho que os cotistas, com as questões que eles trazem de inserção social, eles revigoraram uma faculdade que antes era uma faculdade para poucos. Hoje, as cotas estão em universidades de todo o Brasil e, no entanto, muitas ações racistas dentro das instituições não só vêm acontecendo como parecem aumentar. É esse cenário hostil que vai dar lugar a uma sociedade igualitária? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Bom, primeiro eu acho que a gente deve desfazer uma confusão que existe. As cotas raciais, elas não servem para acabar com o racismo. Elas servem para que a gente dê um primeiro passo a fim de discutir as desigualdades, dentre as quais a desigualdade racial. Ou seja, existem lugares, espaços na sociedade em que nós vivemos, isso em termos mundiais, mas o Brasil tem uma situação peculiar, em que pessoas negras elas não têm a representatividade que tem no conjunto da população. E geralmente são espaços de poder, são espaços de privilégio, né? Enfim. E o que as cotas raciais ou as ações afirmativas vão fazer é permitir o ingresso de pessoas que pertencem a grupos sociais historicamente discriminados nesses espaços. Então, não se trata apenas de uma questão tão somente de colorir o espaço. Né? Se trata de uma questão de promover o que a gente chama de justiça social ou mínimo de padrão igualitário. Não seria mais eficiente e justo apostar em uma educação de qualidade, mesmo que a longo prazo, como medida geradora de consciência, ao invés de distribuir vantagens ao acesso ao ensino superior? A sua pergunta, especificamente, ela separa duas coisas que não podem ser separadas, que são, na verdade, os direitos sociais ou então os serviços de caráter universal com
o tratamento específico de certas desigualdades. Ou então, quem é defensor das políticas de ação afirmativa, especificamente da política de cotas, tem que, ao mesmo tempo, ser defensor da educação universal, gratuita, o que significa que defender ações afirmativas não se descola de defender também o acesso ao serviço público universal. A militante do movimento negro Joyce Bert afirmou em um texto publicado no blog Negro Belchior que se o Brasil não fosse um país racista, cotas não seriam motivo de discussão. Você também considera todas as pessoas que não são a favor dessa medida racistas? Não considero que são racistas, mas nós temos que entender o que significa ser racista e o que significa viver num país que nós identificamos como racista. Tem uma coisa que chama racismo estrutural. O que significa isso? Significa que, independentemente da vontade, da boa vontade das pessoas, elas vão passar por certos constrangimentos que estão diretamente ligados à sua própria condição existencial. Uma pessoa negra, ainda que não pense sobre a sua própria condição de maneira profunda, ela vai sofrer uma série de desvantagens históricas simplesmente por pertencer a esse grupo social. Assim como pessoas brancas, independentemente do que pensem ou não sobre racismo, elas têm privilégios. Então, a gente quando fala de racismo, nós temos que falar da palavra privilégio. Ou seja, há grupos sociais que, pelo fato de não pertencerem a minorias, no caso, as pessoas que nós identificamos como pessoas brancas, elas vivem privilégios, elas têm privilégio pelo simples fato de serem brancas. E o que explica o fato do cidadão de hoje, que já tem inúmeros impostos para pagar e que nada tem a ver com os fatos que aconteceram há mais de 200 anos, ainda tem de bancar o estudo de pessoas que se sentem prejudicados historicamente? Então, essa pergunta, ela traz três questões que eu acho que são interessantes de se discutir, porque elas mostram como a ingenuidade de certos argumentos, como eles ganham espaço, né? É impressionante, porque, por exemplo, uma pessoa diz assim, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu 200 anos atrás. 200 anos atrás, no caso, o que aconteceu durante 380 anos no Brasil. Eu diria o seguinte, você pode não ter nada a ver, mas a sua vida se assenta sobre esses acontecimentos do passado. Né? Ou seja, tanto a condição de ser branco nesse país como de ser negro é afetado por coisas que aconteceram durante 380 anos, e eu falo da escravidão. A sociedade brasileira é marcada por isso. As desigualdades são estruturadas a partir daí. Então, essa acho que é uma pequena coisa, a primeira questão que a gente tem que compreender. A segunda questão que me chama a atenção é essa questão tributária. Né? Acabei de falar que o racismo ele é vivenciado tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, nas estruturas sociais, o que a gente chama de estrutura mesmo. Ou seja, aquilo que a gente não escolhe. Ninguém escolhe viver numa sociedade, ninguém escolhe. Fala, puxa, eu quero viver no capitalismo, eu não quero viver no capitalismo. Na verdade, se vive, e a partir disso se faz a sua vida. Ninguém escolhe, fala, puxa, eu quero viver sob um Estado ou não quero viver sob um Estado. Nasce assim, se nasce sob a égide de um Estado. E vamos pegar a questão tributária, que eu acho importante. Há uma pesquisa, e há pesquisas inúmeras sobre isso, o que demonstra também como a gente, às vezes, não olha, né, para a ciência, apesar de muitos nos declararmos cientistas. Há uma pesquisa que é muito interessante, de um instituto de Brasília, o INESC, e ele chega à seguinte conclusão. A carga tributária do Brasil ela é realmente injusta, mas aqueles que mais arcam com a carga tributária são os mais pobres. E do grupo das pessoas mais pobres, as pessoas mais prejudicadas pela carga tributária no Brasil é o grupo das mulheres negras. São elas que mais pagam tributo no Brasil e menos recebem serviço. E por que elas são mais afetadas pela carga tributária? A explicação é uma explicação estrutural. Porque o sistema tributário brasileiro ele é regressivo, ou seja, é um sistema que faz com que quem ganhe menos acabe pagando mais proporcionalmente do que quem ganha mais. Ou seja, os tributos eles são basicamente sobre consumo, né, e sobre salário. Então, quanto menos você ganhar, mais a tributação vai incidir sobre aquilo que você ganha, sobre seus rendimentos. E como você não tem imposto sobre grandes fortunas, que é um país injusto, escravocrata, de privilégio, né, a gente não isso aí não existe uma discussão sobre isso, né, no Congresso Nacional, nem vai haver por conta até do sistema político. Então, que a gente tem a reprodução da desigualdade. Então, quem mais paga tributo no Brasil são as pessoas que menos podem reclamar, que estão limpando o banheiro, né, que estão servindo, que são as mulheres negras, as que sofrem mais violência, as que são estupradas, né, as que sofrem toda a ordem de infortúnio por conta dos arranjos sociais. Então, esse argumento de que eu pago tributo e vou beneficiar o cotista é um argumento, assim, ele não apenas é irrelevante do ponto de vista factual, mas ele é um argumento que demonstra também um desconhecimento total de como a sociedade brasileira funciona.
Ou seja, as pessoas que mais pagam impostos, proporcionalmente ao que ganham, são as que mais sofrem e são prejudicadas, inclusive, também por conta da base dos serviços públicos, que é precarizada, né? Ou seja, saúde, educação, são as pessoas que pagam por isso, mas que recebem menos ainda. Então, são as pessoas negras, em especial as mulheres negras. Obrigada, Silvio. O Checkmate volta daqui a pouco com mais reflexões sobre a lei de cotas. Estamos de volta com Checkmate, que fala hoje sobre a lei de cotas com Silvio Luiz de Almeida, jurista, filósofo e professor na Universidade São Judas, Tadeu e Mackenzie. Silvio, de acordo com as novas regras para a fiscalização de autodeclaração de negros e indígenas em processos que envolvem cotas raciais, os candidatos passarão por uma avaliação de fenótipo. Até que ponto essa medida evita fraudes e até que ponto ela pode prejudicar as pessoas? Pois é, esse é um assunto que virou uma controvérsia por conta da surrada história de se instituir tribunais raciais que avaliariam se as pessoas são negras ou não. Na verdade, a coisa ela passa longe disso. E eu falo como alguém que tem experiência tanto na participação dessas comissões, que na verdade são comissões de avaliação das declarações prestadas pelos candidatos. Para que servem essas comissões? Para verificar se as informações prestadas pelo candidato para fins de prestação do concurso, para fins de concorrência, se elas de fato correspondem, elas correspondem à verdade, né? A fim de prestar o concurso, elas correspondem à verdade. E por que isso aconteceu? Porque estavam ocorrendo fraudes. Pessoas brancas, pessoas que sequer seriam confundidas com pessoas negras, pessoas que, inclusive, nas suas redes sociais, declaravam-se brancas, né, e faziam piadas, inclusive, como aconteceu no caso da Prefeitura de São Paulo, no concurso da Procuradoria da Prefeitura de São Paulo, estavam utilizando a política pública de maneira fraudulenta. Então, o que foi feito, coisa que já acontecia desde os anos 2000, já no início dos anos 2000, na Universidade de Brasília, instituiu-se uma comissão para verificar se o candidato que se autodeclarava, se realmente a declaração correspondia à verdade. É isso. Agora, ocorreram alguns casos limítrofes, alguns casos que podem eventualmente causar algum tipo de dúvida, ocorre, mas esses casos são a minoria. A maioria dos casos não houve contestação e são pessoas negras. Houve uma minoria, eu não sei exatamente o percentual, mas pouca gente que de fato não correspondia, né, aos critérios legalmente exigidos, e essas pessoas foram eliminadas do concurso ou foram inseridas na regra geral, né, ou seja, na concorrência geral. Mas é fundamental, política pública tem que ter controle. Não existe política pública sem controle. E se não houver um controle, a política fica fadada ao fracasso. E eu sei que há muita gente torcendo para esse negócio não dar certo. Aliás, não é para a política de cotas não dar certo, é para o país não dar certo. Para o Brasil continuar sendo um país subdesenvolvido, para o Brasil continuar sendo um país dependente. Ou seja, há, de fato, no Brasil, um grupo de pessoas, né, e geralmente são pessoas que têm poder, que querem ver esse país fracassar. Né? E, assim, o fato da gente lutar por essa política pública, como luta por outras, e não só as políticas públicas, mas por um Estado que seja capaz de atender aquilo que a população precisa, é algo que é crucial, né, para nós, né? É algo que é essencial para que a gente possa ter um país melhor, um país mais justo. Né? Então não se trata de lutar pela ação afirmativa ou pelas cotas, mas se trata de lutar por um Brasil melhor. É isso. E integrantes do movimento negro disseram que o racismo não confunde quem é negro e quem é branco.
Por exemplo, a PM sabe quem atirar, os seguranças sabem quem perseguir e as pessoas reconhecem quem pode ou não levar suas bolsas. Mas em um país miscigenado e extremamente colorista, qual a nota de corte na seleção de pessoas para vagas cotistas em universidades? Qual critério define quem é ou não negro? Pois é, o primeiro critério, obviamente, é o critério fenotípico. As pessoas são discriminadas por terem certas características que identificam como pessoas negras. E, obviamente, se você vive no Brasil, veja, e a questão da cor da pele, por que é importante dizer isso? Quando você é negro, e por ter características fenotípicas, características físicas de uma pessoa negra, certamente você tem alguma história para contar sobre o dia em que você descobriu que é negro. Todo negro sabe disso. E como você descobre que você é negro? Porque você, um dia, é tratado como tal, numa sociedade como essa. Né? Ou seja, você é vítima de algum tipo de discriminação, de preconceito, ou então dizem para você que você não tem certos privilégios, né? Ou que você não pode exercer certos direitos, aquilo que seriam direitos. Então, em geral, não se tem dúvida sobre o pertencimento ou não de alguma pessoa à população negra. Há casos, obviamente, que são casos mais, vamos dizer assim, casos casos duvidosos ou casos em que se tem dúvida a respeito disso. Então, o grande critério é saber o seguinte: essa pessoa já sofreu alguma situação de desvantagem, né, social, pelo fato de alguma característica física? Porque uma coisa é a sua identidade. Uma pessoa negra tem identidade de pessoa negra, ou seja, eu não preciso ficar no espelho, olhando, né, no espelho dizendo assim, você é negro, você é negro, você é negro, porque independentemente disso, as pessoas tratar-me-ão como tal, né, e eu seria olhado como uma pessoa negra. É isso. Tá? Agora, outra coisa é a identificação. É uma pessoa branca que coloca um turbante, né, e que fica, ou que acha que ele, trazendo elementos da cultura negra, se torna negra. Uma coisa é a identidade, outra é a identificação. Um negro não tem como escolher ser negro. Agora, se você pode escolher sobre ter ou não um privilégio, é porque você não pertence àquele grupo social que é discriminado. Agora, focando um pouco na parte trabalhista, ao que diz respeito ao emprego na cidade de São Paulo, as desigualdades sociais, no que concerne à renda, vê-se que quanto maior o salário, menor é o percentual de presença de negros. Como a reserva de 20% nas vagas de concursos públicos podem mudar esse quadro? Olha, eu acho que, como eu disse, a instituição de cotas raciais, primeiro, ele é um ato político importante, demonstra que a luta dos setores democráticos da população brasileira resultou em alguma mudança institucional ainda que mínima, ou seja, as cotas raciais elas não começam assim como a Lei Maria da Penha, enfim, não começam única e simplesmente com uma canetada, mas começam com uma luta social desses grupos, das mulheres, dos negros, das pessoas brancas também, e dos homens também lutando. Ou seja, os setores democráticos da sociedade, que acreditam que a gente tem que construir uma sociedade igualitária, lutaram, de alguma maneira, para que houvesse essa mudança institucional. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, agora nós temos que olhar para a eficiência disso. Isso aí vai resolver o problema do racismo no Brasil? Não será suficiente. Isso apenas é um primeiro passo, isso é para provocar uma melhora, para permitir uma democratização de espaços que são espaços públicos, ou então espaços a que todos deveriam ter acesso, a questão do mercado de trabalho, isso é uma garantia constitucional, é um direito constitucional, né, o direito ao trabalho. Então, essa abertura era importantíssima. Agora, o critério de 20%, e isso é uma questão importante falar sobre ação afirmativa, toda ação afirmativa, como política pública, ela tem que ser medida no seu resultado. Não se mede da saída, se mede da chegada, né? Então, a gente tem que olhar. Então, a gente tem que perguntar, deu certo a política? A gente conseguiu melhorar a situação? Quanto conseguimos melhorar? Tem que fazer uma avaliação. Se foi insuficiente, se a gente não conseguiu lidar com esses problemas ainda, nós temos o quê? Que ampliar, melhorar, aperfeiçoar a política pública. Por isso que a gente só pode olhar para uma ação afirmativa, para a lei de cotas, olhando para o seu resultado. Se foi suficiente. Se não foi suficiente, temos que renovar, temos que aperfeiçoar o instrumento. Então, vejam, a gente ainda tem uma situação de profunda desigualdade. A gente olha para os espaços de poder, onde se pagam os melhores salários, e não se vê pessoas negras.
Isso é um fato. Então, o que devemos fazer? Acabar com a política? Não, a gente tem que aperfeiçoar a política, aumentar a inserção, aumentar cada vez mais as possibilidades das pessoas negras e das pessoas que pertencem a grupo, as mulheres, enfim, as pessoas que são historicamente discriminadas. Os concursos realizados desde a aprovação da lei no serviço público por cotas raciais totalizaram 6. Todos cumpriram a meta e, na maioria deles, os cotistas ultrapassaram os 20%. Porém, quando se calcula a taxa de aprovação, observa-se que há menor quantidade de servidores negros inscritos em cada concurso. Ao que se deve esse resultado? É uma série de coisas. Primeiro que, como eu falei, a gente tem que medir, a gente tem que aperfeiçoar sempre a política. Então, vejam, se existe esse déficit em relação à inscrição de pessoas negras, nós precisamos entender também que, e esse é um dos efeitos do racismo, o racismo faz com que muitas vezes as pessoas negras, elas já de saída saibam, né, ou pelo menos que elas pressuponham que não terão vez em certos espaços. Né? Isso acontece muito, por exemplo, com um aluno, né, e não só questão racial, com um aluno de escola pública da periferia. Para esses alunos, muitas vezes nem é divulgada a data dos vestibulares das universidades públicas, porque já se tem como pressuposto que essas pessoas dificilmente conseguirão chegar nas universidades públicas ou então nas universidades privadas de maior qualidade. Então, a gente precisa unificar não apenas a questão da inserção no cargo, ou então da ocupação daquele espaço, mas também nós precisamos informar as pessoas de que essa política pública é possível, ela é viável. E por isso que eu disse, há pessoas que não querem que o Brasil que não querem que o país dê certo. E aí existe uma campanha maciça para desinformar as pessoas sobre como funcionam as políticas de ação afirmativa. Inclusive, esse discurso, um discurso que é muito comum, é o discurso da meritocracia. Então, as próprias pessoas, às vezes, né, elas não enxergam as políticas de ação afirmativa, as políticas de cota como direito, mas enxergam como privilégio, porque isso soaria mal, como se elas não tivessem mérito. Até porque, vamos pensar bem, num país tão desigual, meritocracia é discurso racista. A gente não tem como medir mérito onde há profunda desigualdade. Não dá para dizer quem é melhor que alguém quando você não dá às pessoas a mesma oportunidade de concorrer. Nós estamos matando, e literalmente matando, porque quando nós estamos conversando agora, certamente, jovens negros estão morrendo na periferia do Brasil inteiro e na periferia de São Paulo. E, na maioria das vezes, mortos pelo próprio Estado. Então, ou seja, nós estamos destruindo as possibilidades de construir um país melhor, matando a juventude, e não matando apenas com bala, né, com tiro, mas matando também os sonhos das pessoas, impedindo que elas tenham acesso ao que a gente chamaria de capital cultural, né, a arte, a ciência, não possibilitando as pessoas de fazer isso. Então, a gente precisa fazer também um trabalho de informação, constituir subjetividades que achem que é possível pertencer a certos espaços, participar de processos políticos. A apatia política no Brasil, ela resulta um pouco disso, né? Ou seja, dessa falta de conexão das pessoas com as próprias instituições por elas sustentadas, são as instituições democráticas. As pessoas não têm relação com isso. O país acontecendo um monte de coisa, e a maioria das pessoas entende-se claramente isso, estão pensando como é que elas vão fazer para chegar no trabalho amanhã. Ou seja, sendo que o que está acontecendo globalmente, no mundo todo, no país, pode afetar profundamente a capacidade de sobrevivência da pessoa, a possibilidade de sobrevivência da pessoa. Então, ou seja, se a gente não começar a aperfeiçoar os mecanismos democráticos, a gente sempre vai ter esse problema, que a gente vai colocar direitos lindíssimos no papel, né, a legislação, algumas coisas, outras vão ser retiradas pelo processo político, e as pessoas sequer vão saber que existe isso, porque elas não têm conexão com os processos políticos e também com os espaços onde essas discussões ocorrem. Obrigada. No programa de hoje, conversamos com Silvio Luiz de Almeida, jurista, filósofo e professor nas universidades São Judas Tadeu e Mackenzie. Obrigada, Silvio, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder dialogar, conversar sobre um assunto tão importante e dizer que a grande luta e acho que a batalha da vida política não é para que um determinado grupo tenha
tenha alguma coisa ou tenha certas coisas, ou pela simples afirmação da condição racial. Não é só isso que a gente não está falando só disso. A gente está falando, como eu disse antes, das possibilidades de construir uma sociedade mais justa, melhor. Uma sociedade em que as nossas particularidades, as nossas condições, os nossos pertencimentos a grupo não sejam fatores determinantes do nosso destino. Ou seja, quem luta contra o racismo, luta para que ser negro e ser branco não faça a menor diferença. Né? Então, eu concordo com aquilo que foi dito. Nós só estamos discutindo isso porque estamos num mundo desigual e num mundo injusto. Então, a gente não luta para a afirmação de uma condição, mas a gente luta contra todas as formas de discriminação, e só assim é possível falar de uma coisa que a gente considera como sendo um valor, mas a gente pratica muito pouco, ou a gente vê isso apenas do ponto de vista formal, que é a democracia. Mais uma vez, obrigada, Silvio. O Cheque Mate de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar as próximas edições.